A forma como eu enxergo tanto dinheiro quanto planejamento financeiro, que vai te trazer mais dinheiro, mais riqueza no longo prazo, é a pessoa conseguir comprar um recurso ainda mais valioso, que é justamente o tempo. Então, o que a gente observa hoje para o padrão da sociedade? As pessoas, elas estudam durante uma determinada fase, muitos seguem para trabalhar, outros começam a fazer faculdade, mas no final das contas todo mundo termina trabalhando. E trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, dependendo do lugar onde você mora, você ainda vai pegar 1 hora, 2 horas de trânsito para ir, mais 1 hora, 2 horas de trânsito para voltar. O que eu observo é que a maioria dessas pessoas, quando chega nesse contexto, ela começa a batalhar pelo dinheiro, ela precisa ganhar esse recurso para poder pagar todas as contas, para poder realizar os sonhos, para poder ter uma vida cada vez melhor. Mas essa pessoa ela se esquece de conseguir olhar para a parte financeira de um ponto de vista de acumular patrimônio, de guardar um dinheiro todos os meses, de muitas vezes se privar de alguns prazeres momentâneos. Até porque no mundo que a gente vive hoje é muito natural que a pessoa acabe tendendo ali para um consumismo cada vez mais exacerbado, o tempo todo sendo bombardeado com uma porção de anúncios, as pessoas nas redes sociais vivendo super bem, então ela acaba consumindo muito mais do que as gerações anteriores. Mas a chave, né, é ter essa percepção de que o dinheiro, ele é literalmente tempo. Exatamente. Eu lembro que isso, quando tu veio aqui da outra vez, foi uma das coisas que mais impactou, assim. Cara, pode parecer óbvio, mas ninguém pensa nisso. Exatamente. É muito engraçado porque as pessoas elas se dedicam durante muitas horas no dia, muitas horas na semana para ganhar o dinheiro e no momento de gastar, eu já escutei isso de vários amigos, né? Eu vou gastar porque é só papel, porque a gente não vai levar nada para o caixão, dinheiro é para gastar mesmo no final das contas. Nesse momento ela esquece que ontem ela estava trabalhando 8 horas seguidas ali, às vezes no emprego que ela não curte tanto, calorão danado aqui em Floripa, essa pessoa poderia estar na praia, ou poderia estar brincando com os filhos, poderia estar curtindo a companhia dos pais, de uma namorada, de um namorado, praticando atividade física, lendo aquela lista enorme de livros que a gente sempre tem, a gente quer ler e muitas vezes falta tempo. E essa pessoa estava trabalhando por uma remuneração. Na hora de gastar esse dinheiro, às vezes ela não conecta os dois pontos. Eu sempre gosto de fazer essa conta invertida. Sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu penso, bom, quanto da minha vida eu estou colocando nesse objeto especificamente. Isso vale desde uma camiseta até uma geladeira nova. Agora estou reformando cozinha, então comprando vários eletrodomésticos. Isso foi algo extremamente planejado. Quantos dias de trabalho... Exatamente. Tipo, porque as pessoas às vezes vão supor, uma pessoa que é CLT, né, que tem uma renda menos variável. Porque a gente trabalha com digital, então às vezes o cara ganhou mais, ganhou menos, já tá guardando, já tem juros. A gente já vive uma realidade que é um pouco diferente do que a maioria. Mas o cara que é CLT, ele ganha uns 3 mil reais por mês, vamos supor nesse caso. Quando ele vai comprar a camiseta ou quando ele vai tomar a cerveja, ele na verdade deveria fazer essa conta. Exatamente. Ele deveria olhar para o dinheiro como a quantidade de horas que ele trabalhou. Tenho certeza que as pessoas pensariam muito melhor, talvez não na hora de comprar uma camiseta que você quer, porque aquilo ali vai durar, às vezes é uma camiseta de um material bom, é algo que você sonhou durante bastante tempo, mas aqueles gastos que no fundo a gente sabe que é um negócio que muitas vezes o estabelecimento está cobrando um absurdo pelo ambiente, pelo momento que você está vivendo. Um exemplo clássico é balada. Então, você vai tomar um gin tônica na balada, te cobrar R$ 35 num copo de gin com tônica. Você sabe que com R$ 35 você consegue, junta 4 pessoas, 35 cada um, você bebe a noite inteira ali, gin com tônica na tua casa, conversando com os amigos, aproveitando. A maioria das vezes se divertindo muito mais, né, cara? Exatamente. Então, é muito do comportamento na hora de você conseguir selecionar os programas que cabem no teu bolso, e não tem nada de errado numa pessoa que ganha bem gastar com esse tipo de coisa, ou para uma pessoa que ganha ali na faixa dos seus R$ 3 mil e quer ir para balada na sexta, no sábado, né, numa quinta-feira de noite, ela precisa entender que naturalmente ela está trocando o tempo dela para poder depois desfrutar desse prazer. E que se ela não conseguir encontrar alguma forma de acumular patrimônio, e muitas vezes a pessoa faz o inverso, ela ainda acaba se endividando por causa desses passivos, o caminho natural é ela trabalhar até o último dia da vida. Vai trabalhar até morrer. A gente vai ver isso com muitas pessoas da nossa geração. Isso não era tão comum na geração dos nossos pais por uma questão de pirâmides etárias. Se tinha muito mais filhos, as pessoas viviam menos. Eu conheci só uma avó por parte de pai, né?
Meus 2 avós já eram falecidos e minha avó, por parte de mãe, também era falecida. Né? Todo mundo viveu até a faixa de uns 60 e poucos, com exceção da minha avó, que viveu até uns 85, 87. Hoje, com as pessoas praticando mais atividade física, eu vejo que o Brasil, principalmente, é um país que tem se cuidado cada vez melhor nesse sentido. Então, comendo melhor, dormindo melhor, praticando atividade física, esse pessoal vai viver até 90, 95, 100 anos. Inclusive, muita disposição, podendo desfrutar da vida. Só que se não tiver feito a lição de casa em relação a finanças... Exatamente. Eu gosto de comentar que a pessoa ela precisa de um ano, muito pobre, em um ano ele consegue deixar a vida dele muito melhor, sair daquela zona de miséria total, e em 20 anos a pessoa consegue viver de renda. Porra, mas 20 anos é foda, Rafa. Cara, não é foda. Você tá com quase 30 anos na cara. Nós estamos falando de... Né, toda a tua vida mais 50%. Não é muita coisa. Você tá num terço da tua vida. Você vai viver mais 2/3 de tudo isso. Você dedicar ali 20% da tua vida para passar o resto do tempo de boa, assim, é difícil ter alguma coisa que é tão vantajosa assim na vida, porque a maioria das coisas... Academia, você parou de treinar, você não pode fazer isso durante 10 anos e depois parar. Dieta, você não pode, vou fazer dieta 10 anos, depois eu vou comer uma barra de chocolate todo dia que não vai dar nada. Dinheiro é um negócio, e quando você chega num determinado patamar, o troço corre com as próprias pernas. Tu consegue resolver. Exatamente. É um problema que, uma vez resolvida, em boa parte você zerou 99% dos problemas que vão aparecer. Aí a galera fala assim, Rafa, mas é um problema de saúde, né, a morte de um familiar. Cara, no problema de saúde, você vai ter muito mais condição de conseguir tratar isso da forma adequada. Né? Perder entes queridos, todo mundo vai perder no final das contas. E o dinheiro, uma vez que você acumula, às vezes você consegue liberar mais tempo na tua agenda para desfrutar da companhia dessas pessoas enquanto elas estão vivas. A questão é que é uma lição que sempre vale a pena tu fazer. Exatamente. Não tem uma justificativa, tá? Não, mas 20 anos é muito tempo, mas eu não vou conseguir ficar rico, eu não vou conseguir viver de renda. Bom, mas daí tu vai fazer o quê? Tu vai continuar se fudendo agora e gastando como se não houvesse amanhã? Cara, é muito legal isso que você falou, porque é algo que eu escuto muito e tem um fundo de verdade. É que as pessoas falam assim, na época dos meus pais, na época dos meus avós, era muito mais fácil. Você via a galera com 30 anos de idade, já estava às vezes no segundo carro, já tinha comprado casa própria, já estava ali com 3 filhos, às vezes comprando uma casa de praia, né, com a idade que a gente está agora. E hoje a maioria das pessoas, com 30 anos, tem uma bicicleta. Né? Não tem carro próprio, está muito longe de conseguir comprar a casa própria. Então, as pessoas falam que está muito mais difícil agora. Se a gente olha como referência ao salário mínimo, a gente entende que, na verdade, o salário mínimo foi maior do que a inflação. Então, essa dificuldade ela não seria verdadeira. O poder de compra aumentou. O poder de compra ele aumentou se você compara com o salário mínimo, que eu não acho uma comparação muito justa. Muita gente utiliza isso como argumento na internet. Inclusive, eu fiz um post esses dias, muitas pessoas argumentaram com o salário mínimo. Eu gosto de olhar como referência o salário médio. Se a gente olha, isso dados do IBGE, né, em torno de 1996, o salário médio era em torno de R$800. Você olhava a média, desde os caras que ganham muito, absurdamente, até os caras que ganham muito pouco. O salário mínimo era na faixa de uns R$150. Hoje, o salário médio é em torno de mais ou menos uns R$3.000. Então, o salário médio da população ele não cresceu na mesma velocidade que a inflação. Por isso que, na média, a gente sente que está muito mais pobre agora do que era naquela época. Quando a gente olha para o salário mínimo, a gente não tem essa percepção. Mas quando a gente olha para uma média geral da população, a gente começa a identificar. E que o salário mínimo tem uma influência externa, né, do governo, na verdade. Né? Quem determina o salário mínimo é o governo. Exatamente. E você puxar o salário mínimo para cima... Não necessariamente melhora... Você resolve, às vezes, a vida de algumas pessoas. Naturalmente, se aumenta também o custo para o empresário. Ele vai repassar isso com o preço dos produtos. E você vai provocar inflação, de certo modo. Mas hoje, por exemplo, se você quer contratar uma pessoa para limpar a tua piscina, se quer contratar uma pessoa para faxinar a tua casa, para pintar uma parede, para trocar um chuveiro... Essa pessoa ela não vai trabalhar por um salário mínimo. Pelo menos não aqui em Floripa, na região sul onde a gente mora. Uma faxina hoje, a mais barata que você vai achar é R$150. E às vezes a pessoa fica meio período, então ela consegue ali tirar seus R$4.500, R$5.000 por mês. Sim, a gente está falando de um salário mínimo de R$1.412. De um trabalho super de base, assim, tipo, um trabalho
básico, assim. vamos dizer, Exatamente. E, teoricamente, qualquer pessoa conseguiria fazer. Claro que Isso. se você tem um nível um pouco maior de instrução, você vai conseguir cobrar cada vez mais. Né? Hoje, Sim. a moça que ajuda minha mãe lá já há mais de 10 anos junto com a gente, ela é super querida, foi na minha formatura, é uma amiga, pessoal da família, né? Tanto é que é a única casa que ela ainda atende. Ela conseguiu crescer num determinado ponto que hoje ela é como se fosse um personal organizer, que chama. Caraca. Ela vai na casa da galera que tem muito dinheiro, que está fazendo mudança, e ela escolhe a disposição para facilitar a rotina da pessoa, onde vai ficar cada coisa. Então, ela faz como se fosse um estudo ali e ela organiza. Em cima disso, ela consegue ganhar um volume muito maior, né? Então, Que a pessoa foda, que massa. ela consegue se especializar, né? Eu, às vezes, acaba caindo ali nos Reels, vídeo de faxina, e tem uma porção de técnicas que você consegue ter para ser mais eficiente, para conseguir deixar aquilo mais limpo. Pessoa que trabalha, por exemplo, com faxina e quer começar a se especializar para conseguir cada vez clientes melhores, ela consegue fazer isso. Ela pode escalar o negócio, daqui a pouco começar a formar equipe, junta mais uma ou duas pessoas da tua região que também estão desempregadas, que querem trabalhar, que são de confiança. Porque quase todo mundo que eu procurei ali para dar um suporte, que hoje quem me ajuda é a Pri, que é a namorada com as tarefas domésticas, quase todas estavam com a agenda lotada. Então, é um sinal que falta ali. Só tem emprego para mais pessoas. Por isso que, voltando ali para o nosso salário assunto, mínimo. o salário mínimo ali é uma referência que se a gente pega uma cidadezinha pequena do interior, talvez aqui de Santa Catarina até, mas principalmente região norte, nordeste, que na média são regiões com uma remuneração um pouco mais baixa, talvez até servisse ali como uma referência. Mas aí muitas vezes, se o cara não tem condição de pagar e se está sobrando funcionário na região, dão algum outro jeito de contratar na informalidade, que não está correto, né? Eles chamam hoje, tem um movimento que eles chamam de pejotização. Você fala a pessoa fazer um MEI e contrata ela pelo MEI, que daí entra numa outra regra. Não estou nem entrando no âmbito se isso é certo ou é errado. A gente sabe que não é o correto. É o que acontece. Mas é como é feito. É uma questão de oferta Sem e groselha demanda. outra o Sem Groselha hoje é só PJ. Todas as pessoas que fazem parte da equipe é só PJ. Exatamente. Hoje a minha equipe também é exatamente no mesmo formato. Tanto é que não cobra horário, a maioria trabalha de home office, só vou cobrar pelo resultado que eles se propuseram a entregar. Inclusive remuneração variável. Então, se as coisas dão muito certo em um determinado lançamento, venda de algum produto, o pessoal ganha muito bem. Se a gente falha enquanto equipe, né, e a coisa não dá